21 graus e 4 décimos a temperatura neste momento. E o nosso bate-papo da segunda-feira recebe a doutora Vanessa Plett Brendler Borges. Não sei se eu acertei o sobrenome aqui, mas, doutora Vanessa, aí, bom tá dia, certo. tudo bem contigo? Bom dia, tudo bem. Obrigado por ter vindo até a rádio. Doutora Vanessa, que faz parte e vai nos falar sobre a medicina hiperbárica, um trabalho que é oferecido pelo Hospital Ana Nery de Santa Cruz do Sul. E é sempre importante, doutora Vanessa, a gente dar uma situada no ouvinte, né? Porque é uma modalidade de medicina que talvez não tenha uma difusão tão grande, né? Uma divulgação tão grande. A gente está falando sobre isso aqui no programa, mas o que é a medicina hiperbárica e os seus benefícios, a sua utilização, que nós vamos ampliar ao longo do nosso bate-papo? Então, a medicina hiperbárica, ela trabalha com ambientes de aumento de pressão, né? Dentro da medicina hiperbárica, nós temos basicamente duas áreas de atuação, que é a parte, então, de trabalhadores que são submetidos a um aumento de pressão, né? Então, mergulhadores e trabalhadores da construção civil, e a parte de oxigenoterapia hiperbárica, que é o nosso foco em Santa Cruz, né? E provavelmente o que a gente mais vai conversar hoje no programa. A oxigenoterapia hiperbárica, então, ela usa esse aumento de pressão associado à inalação de oxigênio a 100% para tratamento de uma série de doenças que tem como na sua base, né, o déficit de oxigênio. Então, são doenças de origem isquêmica, inflamatória, infecciosa e de problemas de circulação, principalmente, né, dificuldade de cicatrização. Então, tem uma série de indicações aí da oxigenoterapia hiperbárica, mas todas elas, a base, assim, a fisiopatologia da doença, né, é o déficit de oxigênio. Doutora, bom dia, aqui Natália. E já gostaria de lhe perguntar se todas as pessoas que sofrem dessas doenças, né, ou situações que você colocou, podem desfrutar desse método da medicina ou é restrito para algumas pessoas? A oxigenoterapia hiperbárica é um tratamento muito seguro, tá? Existem algumas poucas contraindicações, né? De contraindicação absoluta, a gente tem somente uma, que é o pneumotórax não tratado, que se a gente fizer, então, um procedimento de drenagem do tórax desse paciente, esse paciente pode ser submetido ao tratamento. E aí existem outras contraindicações relativas, né, que a gente vai sempre pesar o custo-benefício do tratamento. Então, se o risco for menor do que o benefício que o tratamento vai trazer, o paciente pode sim ser submetido. Mas isso são casos de extrema exceção, né? A maioria dos pacientes, da população, pode ser sim submetido ao tratamento de forma bem segura. Como é que é o procedimento, doutora Vanessa, quando o ouvinte, né, como é... Eu vou usar um termo aqui, no meu entender, simples, né? Pode me corrigir se estiver enganado. Para colocar o oxigênio dentro do organismo da pessoa, né? Fazer esse procedimento. É um procedimento simples, demora. Como é que funciona isso na prática? Essa é uma dúvida bastante frequente. Muitas pessoas acham que o oxigênio ele vai agir de forma tópica, né? Então, por exemplo, pacientes que são portadores de feridas, muitos deles realizam esse tipo de tratamento e às vezes acham que vão ter que entrar na câmara, por exemplo, sem o curativo, para que o oxigênio seja aplicado diretamente na ferida. É importante a gente salientar que esse é um tratamento que ele atua de forma sistêmica. Então, o paciente ele é submetido a um aumento de pressão dentro de uma câmara hiperbárica, que é uma câmara fechada, né? E o paciente vai inalar o oxigênio. Então, o oxigênio ele vai agir através da dissolução dele no plasma sanguíneo, que é a parte líquida do sangue, né? E vai chegar naquela área que está comprometida, que é o nosso objetivo, através da circulação sanguínea do paciente. Então, o paciente portador de ferida, por exemplo, ele vai entrar com essa ferida fechada, com o curativo normal dele, né? A gente vai usar a oxigenoterapia para lesões internas também. Então, por exemplo, lesões causadas pela radioterapia, como lesões na bexiga, no intestino, né? E isso é porque o oxigênio vai agir através da corrente sanguínea do próprio paciente. Então, para realizar o tratamento, o paciente ele vai
procurar o nosso serviço, ou então vai ser encaminhado pelo seu médico assistente, e ele vai passar por uma consulta, por uma primeira avaliação com um dos médicos da nossa equipe. Nessa primeira avaliação, a gente vai entender todo o caso do paciente, vai ver se ele possui alguma contraindicação, né, ou não ao tratamento, e estando indicado o tratamento para ele, e sendo seguro no caso dele, a gente vai planejar o plano terapêutico dele, preferencialmente junto com o médico assistente. E aí a gente vai definir o número de sessões, elas são realizadas diariamente, né? Em alguns casos a gente usa 2 vezes ou 3 vezes ao dia, mas são casos de exceção. A maioria dos pacientes realiza apenas uma sessão ao dia e ela tem duração de 90 minutos. E qual é o período depende muito da lesão e qual é o problema da pessoa, né? Exato. Se são mais dias seguidos... O número de sessões que o paciente vai realizar vai depender do tipo de comorbidade que a gente está tratando, né? E de diversas condições clínicas relacionadas àquele paciente. Então, um paciente que tem uma lesão mais crônica, né, que vai ter aí um tempo de evolução já muito arrastado, ele vai precisar de um número maior de sessões. Um paciente que tem uma lesão aguda, por exemplo, uma abertura de ponto pós, que a gente chama de deiscência de sutura, pós uma cirurgia, ele vai fazer um número menor de sessões. Então, tudo vai depender do que nós vamos estar tratando, né? E também das condições clínicas desse paciente. Doutora, e a medicina hiperbárica pode, de alguma forma, ajudar pessoas em recuperação da Covid-19? Em relação à Covid-19, até teve alguns estudos sendo realizados, né? Mas ainda sem nenhum para tratar propriamente a Covid, né? Mas ainda sem nenhum resultado, assim, que a gente possa estar indicando para o tratamento da infecção. O que a gente tem usado muito a oxigenoterapia é para tratamento das sequelas, né? Depois que o paciente já se recuperou da infecção. Então, por exemplo, pacientes que ficam muito tempo acamados, ficam muito tempo na UTI, por conta da infecção por Covid, muitos deles acabam desenvolvendo lesões por pressão, que são popularmente conhecidas como escaras. E aí a gente entra com a oxigenoterapia para acelerar esse processo de cicatrização por segunda intenção. Então, nesse sentido, é que a gente vem usando muito a oxigenoterapia hiperbárica, que é para recuperação desses pacientes, né, após, então, a cura da doença. Doutora Vanessa, e a recuperação, qual é o período, né, para ter uma eficácia na aplicação dessa medida, né, desse procedimento da medicina hiperbárica? Existe um período para dizer, olha, em tanto tempo você vai ter a cura, ou vai ter melhoras, ou depende muito também do paciente e da lesão em si? Exato, isso depende muito do que a gente vai estar tratando, né? Mas, por exemplo, para doenças agudas, como uma isquemia de um retalho, então, quando é um retalho ou enxerto, né, de pele, por exemplo, e o paciente começa a fazer oxigenoterapia porque aquele retalho ou enxerto está tendo um sofrimento e a gente quer fazer com que ele não venha a ser perdido, esse paciente vai realizar em torno de 5 a 10 sessões para a gente ver o quanto que a gente vai conseguir reverter, através da oxigenoterapia, aquele tecido. Para doenças mais crônicas, a gente vai precisar pelo menos umas 10 sessões para começar a fazer o efeito, porque no caso de uma cicatrização, a oxigenoterapia ela entra apenas para acelerar esse processo de cicatrização, né? Mas a cicatrização ela depende da produção de diversos... por exemplo, de colágeno, né, pelo próprio paciente. Então, não vai ser, entrou na câmara e saiu curado, né? Eu costumo dizer que não é milagre, é ciência. Então, a gente tem aí todo um processo para ser realizado e o paciente vai sendo acompanhado pela nossa equipe em relação a isso. Doutor, e vocês médicos, como você já dizia, que acompanham esses pacientes, eu gostaria que você comentasse com a gente resultados que vocês têm percebido em pacientes que fazem uso da medicina hiperbárica. Situações em que, de fato, né, essa medicina se mostrou eficaz.
A gente tem uma série de indicações da oxigenoterapia hiperbárica, né, que é um método regulamentado pelo Conselho Federal de Medicina desde 1995, mas eu posso citar como exemplo aqui algumas lesões feridas, né, que vinham há anos não cicatrizando e que no momento que a gente associou a oxigenoterapia hiperbárica, essas lesões começaram a evoluir de forma satisfatória, chegando a ter a cicatrização completa delas. Outra questão bastante importante são os pacientes que são submetidos à radioterapia. Então, pacientes que fazem radioterapia por câncer de próstata, por câncer de colo de útero, por exemplo, e acabam desenvolvendo o que a gente chama de cistite actínica ou retite actínica, que são lesões causadas pela radioterapia, e aí o paciente começa a ter dor abdominal, sangramento na urina ou sangramento nas fezes, né? E a gente vai fazendo oxigenoterapia hiperbárica para recuperar aquele tecido. Então, a partir de 20 sessões, esse paciente, geralmente, ele para de sangrar. Claro que isso depende muito da gravidade, né, da doença, e isso vai ser realizado junto com o médico assistente do paciente. Então, o paciente muitas vezes vai fazer oxigenoterapia, mas ele vai realizar algum outro procedimento junto com o urologista ou com o proctologista, e esse tratamento ele vai ser realizado de forma paralela. Então, tudo tem que ser planejado, né, entre o médico da medicina hiperbárica e o médico assistente do paciente. Então, pode ser um cirurgião plástico, pode ser um cirurgião vascular, pode ser um urologista, um proctologista, né? Mas a gente tem resultados satisfatórios em diversas áreas, assim. O mais comum, entre aspas, que a gente trata são lesões, então, de membros inferiores, né? Lesões de pacientes que ficam muito tempo acamados, com escaras, e lesões causadas por radioterapia. Além também da questão da cirurgia plástica, né? Tanto estética quanto reparadora, que a gente utiliza de uma forma preventiva em alguns casos, evitando complicações, acelerando o processo de recuperação do paciente. E em alguns outros casos, por exemplo, quando o paciente tem a abertura de um ponto ali, né? Uma infecção da ferida operatória, a gente usa também a oxigenoterapia para acelerar essa recuperação. Doutora Vanessa, em relação a queimaduras, o ouvinte está perguntando aqui, é possível aplicar a questão da medicina hiperbárica? Sim, a oxigenoterapia, uma das indicações dela é queimaduras, né? Então, queimaduras extensas, grandes queimados, que a gente fala, né? E também queimaduras em áreas nobres, como mãos, face, períneo. A oxigenoterapia é um excelente recurso para ser lançado mão aí nesses pacientes. Muito bem. Bom, dizer que essa especialidade da medicina hiperbárica, e a doutora Vanessa faz parte da equipe que atende no Hospital Ana Nery em Santa Cruz do Sul, né? Como é que o ouvinte que está nos acompanhando aqui em Lajeado e na região faz para acessar? Tem que marcar uma consulta antes ou primeiro procura o seu médico local e daí este médico recomenda? Como é que é o procedimento? O paciente ele pode nos procurar diretamente, né, através dos telefones do nosso serviço, ou ele pode conversar com o seu médico assistente, né, e o seu médico assistente achando que o caso dele é, então, indicado para a oxigenoterapia hiperbárica, fazer, então, esse encaminhamento para que o paciente venha fazer uma avaliação conosco. Nós tem um site que a gente está divulgando, inclusive aqui, hiperbaricaananery.com.br, que tem todos os detalhes também, né? Tem Sim, telefone de acesso, site. O pessoal pode saber lá como proceder, como fazer, pode acessar o site e ter todas as informações. Exato, no site e também nas nossas redes sociais. Telefone 995 60 5907 também é possível, ou hiperbaricaananery.com.br para saber mais. Essa especialidade, medicina hiperbárica, sendo disponibilizado no Hospital Ana Nery. E a doutora Vanessa faz parte desta equipe, doutora Vanessa Brendler Borges, que esteve aqui conosco falando um pouco mais sobre este assunto. Muito obrigado pela tua presença. Vir aqui no estúdio, né, falarmos a respeito desta medicina hiperbárica e importante os esclarecimentos justamente para os nossos ouvintes, né, a população saber, né, de como pode resolver muitos problemas com esta medicina. Muito obrigada, agradeço a oportunidade.